Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a $104.300 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Hoje é fechamento mensal, 31 de maio de 2025. Encerramos o mês de maio para todo o nosso mercado. Vela mensal sendo fechada no Bitcoin, no Total, Total 2, Total 3, altcoins, todo mundo fechando a sua vela mensal. E chegou o momento de você definir se mantém a visão bullish, a visão de alta, ou se você vai enxergar queda livre, início de bear market, como alguns estão falando. Eu vou te mostrar nesse vídeo qual é a minha visão de forma bem objetiva. Eu quero sim ser extremamente objetivo nesse vídeo, porque os próximos dias e os próximos vídeos trarão análises extremamente detalhadas. Mas eu quero começar essa série de vídeos, esse junho, de uma forma muito direcionada. É por isso que eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir mais uma vez, deixa nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente está vendo várias altcoins corrigindo, várias altcoins atingindo pontos extremamente interessantes. Retração de Fibonacci, base de preço, RSI, diário em sobrevenda, 12 horas em sobrevenda extrema. A gente está vendo vários cenários extremamente interessantes. E a gente tem uma quantidade de oportunidades para quem tem uma visão bullish e cash enorme. E é por isso que eu quero sim analisar os ativos que você deixar aqui embaixo. O que você identificar como oportunidade ou o que você entender que pode ser algo interessante, comente. Deixa aí aquele ativo que você quer que eu avalie, porque amanhã a gente começa essa série de vídeos mais aprofundados. Combinado? Então aguardo o seu comentário. Vamos falar o que aconteceu. Ontem nós vimos um movimento de correção. Esse movimento de correção começou nos últimos dias e se intensificou ontem e antes de ontem. Podemos falar que a quinta-feira foi o dia em que a gente teve o pivôzinho de baixa no gráfico diário e vimos a correção no semanal. Especialmente também no dia de ontem, a gente viu a dominância subir. E isso levou a vários ativos, várias altcoins, a uma correção mais extrema. Você pode puxar aqui no gráfico diário. Render, que é um ativo bem sólido, é um dos alfas de DePIN, teve uma correção de 9%. A gente viu vários ativos corrigindo 15%, 20%. E muita gente voltou a falar, a bradar, a gritar bear market. Pois bem, de forma extremamente clara, eu enxergo bear market? Eu vou responder na minha humilde opinião, lembrando que eu não trago indicações de compra ou venda nestes vídeos. Eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos aprofundados, em que a gente usa uma série de indicadores, uma série de análises para trazer uma visão específica, mas que tem sim um objetivo de informar, de educar. É extremamente importante que você pegue essas análises, você faça as suas próprias análises e você invista com responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas o que a gente passou os últimos 40, 50 vídeos falando? O Bitcoin está esticado, o que não impede que ele siga subindo. Várias altcoins estão acelerando e em muitas das nossas análises de altcoins eu falei o quê? Estamos diante de um movimento esticado. Se você está buscando oportunidades, você pode olhar para retrações de Fibonacci, correções, formação de fundos ascendentes.
Lembrando que se o Bitcoin corrigir, essas altcoins terão correção. Veja se eu não falei exatamente isso nesses últimos 50 vídeos. Ah, não, mas você falava também numa questão de subir. Sim, porque a gente tem no curto prazo resistências. E as resistências, conforme são vencidas, elas nos levam a um novo patamar. Mas a gente foi acompanhando e a gente está vendo o semanal chegando aí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas seguidas de alta. E agora que a gente começa a corrigir. E um detalhe, se você puxa para o semanal, a gente tem corpo da vela, a gente tem um rompimento da faixa mais agressiva, ou seja, o ponto mais alto do corpo da vela, e agora uma retração para reteste. Tá? Então a gente está vendo um movimento de correção que nos coloca para justamente formar uma base de preço semanal. Então a gente começou a corrigir na semana e a gente veio também sempre abrindo as possibilidades e uma delas era justamente a correção nestes pontos. Eu não sei se muitos não me acompanham ou não levam tão a sério as bases que a gente gosta de trazer. Isso não é um problema, eu não sou o senhor da razão. Mas o que a gente veio falando era justamente um cenário de correção que poderia acontecer. Sempre deixando, mais uma vez, eu vou repetir para que eu me faça entender, como aberto. Olha, a gente está acelerando, conforme a gente vai acelerando, é necessário que a gente tenha uma correção. Não aposte na correção, não tente identificar um topo, porque você não vai encontrá-lo, nem mesmo um topo local. Mas lembre-se, conforme a gente estica, correções serão saudáveis. Por que eu vejo que é uma correção saudável? Porque a gente sequer teve um movimento agressivo no semanal. A gente tem uma aceleração do fundo ao topo. Veja que a gente não teve nenhuma correção. A gente não teve nenhuma, vou repetir, correção semanal. A gente começa a colocar uma correção semanal. E olha só a primeira faixa de retração de Fibonacci, 97.600. A gente não pode nem colocar que o mercado começou a corrigir. Não, mas as altcoins, a gente já vai chegar lá. Mas o Bitcoin, a gente não está vendo uma correção de fato. Ele está colocando um movimento semanal de baixa. Ah, Luan, pode ser que semana que vem a gente veja mais quedas? Pode, e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas, de forma bem clara, aqui a gente vê um movimento inicial. Só que é um movimento inicial que nos leva a considerar uma base de preço semanal. É uma correção inicial, é uma correção no semanal, e agora a gente olha para a base de preço semanal, que se forma quando o RSI de 4 horas bate em sobrevenda. Atingimos essa sobrevenda? Vamos olhar. RSI de 4 horas. Aqui a gente não tem uma visão tão clara. Este é o índice de força relativa. Ele mede a força de compradores e vendedores. Abaixo de 30, nós temos a sobrevenda. E é na sobrevenda, o primeiro momento em que o RSI de 4 horas bate em sobrevenda, que a gente começa a formar uma base de preço semanal. Podemos afirmar que já formamos a base de preço semanal? Ainda não. Mas a gente já começou a encostar no RSI de 4 horas em sobrevenda? Sim. Podemos afirmar que é daqui para cima? Não. Você está vendo que eu estou sendo extremamente enfático? Não, não é. Mas é inegável que esta base de preço abre oportunidades para quem está com uma visão bullish. Uma visão bullish. A visão bullish vem do quê? De uma correção saudável. Correção saudável que nos leva ao primeiro movimento de baixa semanal, para que a gente tenha a formação de uma base de preço e uma correção para este semanal, para que a gente veja uma aceleração.
Então, o que nós estamos vendo neste momento, na minha humilde opinião, é uma correção. Correção que a gente falou diversas vezes, que seria saudável, normal, padrão e oportuna para quem tivesse uma visão bullish. Eu vou te mostrar rapidamente uma análise somente de imagens, não com o contexto do que eu entreguei no Premium, do que eu entreguei, não do que eu entrego. Necessariamente a gente entrega algo muito mais profundo, mas do que eu entreguei hoje pela manhã, contextualizando tudo aquilo que a gente fez e vem fazendo nos nossos investimentos. A gente falou justamente sobre isso. Olha só, Fibonacci. É importante que a gente olhe o Fibonacci. É importante que a gente olhe a base semanal. É importante que a gente olhe para métricas e indicadores que podem nos levar à sustentação do preço. A gente tem que olhar para o preço combinado a indicadores. Até onde vai essa queda? Muitos se perguntam, não é verdade? Então a gente tem aqui, de forma bem prática, 97.600, uma área saudável para o Bitcoin atingir. E o Bitcoin, por que eu estou falando do Bitcoin, vou nos levar às altcoins? Porque o Bitcoin, ele é o manda-chuva, ele é o farol, eu gosto de repetir isso. Ele é o farol, então ele indica exatamente para que lado o mercado está indo. E até segunda ordem, uma correção nesses níveis seria muito saudável. A base de preço semanal também seria natural, nos levando a 99 mil dólares. E a gente tem a média de 50 dias. Temos a média de 50 dias, deixa eu colocar no gráfico diário. Vamos colocar no gráfico diário aqui. Temos a média de 50 dias. Ela está justamente no ponto de 98 mil dólares. Então a gente tem 97.600, 98.200, 99. Olha o range. Se a gente pega ainda mais informações que o próprio gráfico está nos entregando, a gente tem o quê? Vou tirar isso daqui, vou pegar aqui, perfil de volume por preço, e eu sei que neste range completo, desde o início da alta de novembro, a faixa em que a gente teve maior volume, que serviu como uma resistência e agora vai servir como um suporte, está em 96 mil dólares. Olha só, a gente tem 99, 98, 97 e agora 96. É um range muito claro em que o Bitcoin poderia alcançar, poderia, não é vai chegar, não é vai acontecer. Mas ele poderia nos levar a este ponto e ainda assim a gente sustentar por confluência de indicadores e acelerar. Natural. Palpável. Tranquilo. É bear market. Por que bear market? Eu já expliquei o que é o bear market. Muita gente ignora o fato do bear market ser isto aqui. Tá? Gráfico mensal. Topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo descendente e pivô de baixa. Nós tivemos este movimento aqui. Só que a gente está vendo, olha só. Se eu puxo aqui, vamos no mensal, que é o mensal fechando hoje, a gente tem, vou tirar todos os desenhos. Se ele fechar exatamente no ponto que nós estamos, o corpo da vela estará fechando acima do corpo da vela anterior. Isto aqui não é um topo, fundo e topo descendente. Este é um topo, fundo, um topo mais alto. Que precisará ter uma confirmação? Claro, óbvio. A gente precisa de uma confirmação para o mês seguinte, para o mês posterior, junho, julho, para que a gente tenha o rompimento confirmado, pivô de alta confirmado. Mas isso aqui, nessa estrutura, neste momento que eu estou gravando às 16h05 horário de Brasília, a gente não tem um bear market. Então eu não tenho como enxergar um bear market neste cenário. E eu estou falando de forma prática, não tem torcida aqui. Eu estou sendo extremamente analítico.
estou buscando ser o mais analítico possível. E se eu entendo que a correção ela é plausível, ela é saudável, ela já começou, e o que vai definir se ela se encerrará ou não será a recuperação ou a continuidade deste movimento, tá? A recuperação de 106 é que me levará a opa, fechamos esta correção, já formamos a base semanal e seguiremos em alta. Ou a rejeição dessa área. Então, 106.000, 106.500 é algo importante? É. No entanto, eu já comecei a comprar levemente, pontualmente, certos ativos. E todas as minhas compras, elas foram feitas principalmente nesses últimos 3 dias. E eu comprei altcoins. Eu comprei o Bitcoin naquele medo, tá? Que todo mundo estava morrendo de medo. E sigo com as compras de Bitcoin mantidas. Eu não pretendo vender neste momento. Mas as altcoins, elas esticaram, muitos bons ativos esticaram e corrigiram, abrindo novas oportunidades. E é por isso que eu, Luan, fiz compras específicas, que eu, obviamente, apresentei no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. São esses 2 grupos fechados em que eu entrego os meus programas de conhecimento. Todo mundo tem acesso às minhas metodologias de compra, estratégias, venda, planos de investimentos, planos para realizar lucro. Tem acesso às minhas estratégias, portfólio, tem acesso também às minhas operações no mercado futuro, aulas que dão base sólida, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Ontem mesmo eu estava em viagem. Durante o voo, a gente estava justamente trabalhando, apresentando cenários e fazendo compras. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com aqueles que participam dos meus programas de informar 100% daquilo que é feito, com base sólida. Algo muito mais aprofundado do que eu entrego aqui. Então, se você quiser conhecer os nossos programas, que é justamente aquilo que a gente entrega neste grupo, e que a gente tem muita base, a gente mostra por que o mercado de altcoins também está saudável, com base total 2, com base total 3, com base no orders. A gente fala muito sobre a dominância, a gente fala sobre o macro como um todo, comportamentos de ganância e medo. Se você quiser mais informações, quiser participar destes grupos fechados no Telegram, a um custo de um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, confere o primeiro link da descrição. No primeiro link da descrição, ao clicar no mesmo, um chat com o nosso time será aberto e a gente te enviará todas as informações. Agora, se você quer atualizações de mercado em uma plataforma gratuita, é o segundo link da descrição, é o nosso grupo do Telegram geral. Tem muita informação também bacana esperando por você. Mas o que eu estou de olho? Se o mercado está corrigindo, iniciando correções, eu sim quero me beneficiar dos preços baixos em bons projetos. Eu só estou utilizando o exemplo de render para mostrar o que está acontecendo agora e que está atraindo as pessoas com uma visão de bear market. Eu te mostrei aqui porque eu não enxergo que é bear market. E o bear market, ele tem como gatilho o Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin é o farol. Se o Bitcoin está em tendência de alta, a gente ainda não teve out-season explosivo e nem a fase maluca do mercado em que a gente tem justamente o fim do ciclo. Só que muita gente está com uma impaciência absurda e está gritando bear market, provavelmente porque comprou aqui. E a gente está sendo bem chato. Eu sou bem chato com isso, repetitivo. Pô, o negócio esticou. O que a gente falou? Ai, vou comprar aqui. Olha, você pode fazer um DCA, é o Dollar Cost Average, compras escalonadas, ou você pode aguardar uma retração. Qual que é a retração básica? Análise gráfica básica. Esticou, pullback. Isso aqui é movimento saudável, o que nós estamos vendo neste momento. Ah, Lô, mas e se cair, se fizer isso? Se é outra coisa. Aí a gente vai discutir caso a caso. Mas, do ponto de vista simples, mais simples possível, um ativo que estica, ele para manter a sua tendência de alta saudável, ele tem que corrigir. E é na
correção que você tem que aproveitar, não quando ele está lá em cima. Para você ver Render, que é um ativo, como eu falei, que é um dos alfas de DePIN, e por favor, isso não é uma indicação de compra de Render, tá? Só estou usando o Render como exemplo. Ele caiu 34%. Quem comprou lá em cima realmente está enxergando de uma forma extremamente pessimista este movimento. Por isso que você tem que ter muita cautela e muita paciência, porque a paciência paga muito bem, certo? Então, alerta máximo. Vamos analisar várias altcoins? O que você acha? Deixa aí nos comentários os ativos que você quer que eu analise. E só para a gente encerrar, pode parecer piada, pode parecer brincadeira, mas se você se recorda, alguns dias atrás a gente falou sobre a movimentação do Bitcoin e do M2 Global, a correlação. É uma correlação direta? Não, não é uma correlação direta, você não pode olhar somente a liquidez global, mas se você usa isso com outros indicadores, isso pode fazer sentido. E eu quero que você tire suas próprias conclusões. Olha como a liquidez global ela está se movimentando junto com o Bitcoin, pelo menos nesses últimos meses. Eu quero que você avalie, que você pense aqui. Olha só, a liquidez global, o que é bem diferente do último ciclo, tá? No final do ciclo que a gente formou aquele topo descendente, são cenários econômicos diferentes, sim, são diferentes. A gente está vendo a liquidez no Bitcoin seguir acelerando. Tá? E aqui a gente vê que o Bitcoin atingiu aquela faixa mais elevada e corrigiu para depois de alguns dias recuperar-se e acelerar. A gente tem tido uma confluência muito forte com o M2 Global. Fica aqui o alerta para sua atenção. Fica de olho neste indicador em confluência, vou repetir, em confluência, ou seja, somando outras bases. Isso aqui pode fazer bastante sentido e pode te ajudar a ter uma base sólida para tomada de decisão, até mesmo para sustentar um pouco aquele medo que eu sei que é normal, que acontece, caramba, eu tô aqui, vai para a lua, corrigiu, não acredito, agora é zero. Você não pode ser ferro e fogo, você não é um scalper, que você, a cada movimento, você muda de opinião. Você tem que ser um investidor. Porque 99% dos scalpers, traders, perdem dinheiro. Eu não vou falar que não tem gente que ganha dinheiro. Tem muita gente que ganha dinheiro. Mas, em percentual, é muito pequeno. Então é por isso que eu falo muito sobre investimento. Investimento. Você tem que ter o Bitcoin. E se você tiver uma visão específica, altcoins. E pensar sempre no médio a longo prazo, acompanhando o ciclo de mercado, acompanhando a movimentação, acompanhando a liquidez, acompanhando o macro. É importante que você tenha um pensamento de investidor. E o investidor que é investidor, sério, não vai ficar alarmado por conta de um movimento de 1, 2, 3 dias, que era, sim, possível. Luan, você shortou, saiu vendendo? Não shortei. Eu não precisei shortar. Eu esperei para me posicionar. Por quê? Porque eu tinha uma exposição em um caixa. Então eu estava confortável com a situação atual do meu portfólio. Entenda, eu tive integrantes que venderam, tive integrantes que criaram caixa. Eu vim aqui falar sobre caixa. Quem está zero caixa, dê uma olhada. Acompanhe algum ativo que explodiu muito agressivamente. Falei recentemente de AXBT. A AXBT, acho que 2, 3 dias antes dessa correção, teve uma pernada forte de alta. Eu analisei aqui e falei sobre isso. Então, vamos pensar como um investidor e entender cenário a cenário, situação por situação. É por isso que eu faço questão de ter um suporte 1 para 1 com cada um dos meus integrantes. Porque o perfil de um não é o perfil de outro. Você pode ter 20 anos e 10 mil dólares no bolso e ser super agressivo. E você pode ter 10 mil dólares no bolso e ser um pai de família. Você não pode ter a mesma agressividade de uma pessoa que tem 20 anos e é solteira. Você tem outras responsabilidades. Por isso que a gente tem que entender qual é o nosso perfil como investidor, o que a gente espera, qual é o nosso risco, qual é a nossa urgência, se existe uma urgência, se a gente está mais confortável.
é vital que você sempre faça uma análise completa. E lembre-se, não existe enriquecimento do dia para a noite. Este mercado é um mercado para pessoas sérias, embora tenha muitos aventureiros. Inclusive aventureiros que vivem de vender sonhos para você. Mas é um mercado que demanda conhecimento, demanda tempo, demanda experiência, demanda estudo, demanda esforço. Isso aqui é um trabalho. Para quem leva a sério, sim, esse trabalho é capaz de mudar vidas para o bem. Para quem não leva a sério, vai mudar para o mal. Então, eu deixo aqui esse alerta e amanhã a gente fará uma análise bem completa. Eu convido mais uma vez você a participar pelo menos do nosso grupo geral, porque a gente tem muita informação, e deixar aqui a sua visão. Você segue bullish ou você segue bearish? Daqui para frente é só queda livre. Deixa nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E é claro, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, obviamente, se esse vídeo fez sentido para você. Eu volto a qualquer momento e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.